Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Hoje nós estamos juntos mais um domingo, e esse domingo, o 1º de junho, nós louvamos a Deus porque iniciamos mais um mês e a gente agradece ao Senhor por saber que Ele está cuidando de nós, está do nosso lado o tempo todo. E o tempo tem passado e o nosso Deus continua sempre do nosso lado, nos ajudando e nos fazendo vencer as dificuldades que a vida traz para nós. E hoje eu queria convidar os irmãos a pensar juntamente comigo, na verdade a continuar pensando. Nós começamos na semana passada a pensar sobre as misericórdias de Deus que é derramado sobre as nossas vidas, e a gente viu isso a partir da leitura do texto do profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações. E hoje eu queria convidá-los a pensar juntamente comigo, lá no início de tudo, no livro do Gênesis. Nós vamos pensar sobre a aliança que Deus fez com o homem ali já em Noé, e uma aliança que nos remetia exatamente à misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Para a gente entender melhor isso, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Nós vamos lá para o início de tudo, o início inclusive da literatura bíblica, e o texto do capítulo 9 de Gênesis. A gente vai ler do versículo 8 até o 19, e depois nós vamos voltar um pouco para o capítulo 6 para entender melhor, de fato, o que essa narrativa do capítulo 9 quer trazer para a gente, ok? Capítulo 9, a partir do verso 8, diz o seguinte: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Irmãos, a gente leu aqui nesse texto a narrativa em que o autor do Gênesis apresenta para nós uma narrativa da reafirmação da aliança entre Deus e toda a humanidade a partir de Noé. Se a gente pega a Bíblia, nós vemos várias alianças sendo feitas entre Deus e o homem, e isso lá desde Adão, Noé, Abraão, e a gente sabe que Abraão foi a aliança que Deus fez com a promessa da constituição do seu povo, o povo de Israel, e Deus veio refazendo essa aliança com Moisés, com reis de Israel, reafirmando, na verdade, essa aliança, até chegar em Jesus Cristo, que é a aliança eterna, aonde não pode de forma alguma essa aliança ser quebrada, porque o próprio Deus agora, na pessoa de Jesus, veio ao mundo, habitou entre nós e fez cumprir essa aliança, e uma aliança que vai garantir a todos nós que somos cristãos, que entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida eterna e a salvação de nós mesmos no próprio Jesus, para que nós possamos viver eternamente do lado de Deus na glória futura. E sabe, irmãos, sobre essa ideia da aliança, a gente percebe toda a Bíblia sendo costurada por ela. E quando a gente traz aqui nesse texto do Gênesis, a palavra em hebraico que refere-se à aliança é o berit,
que está relacionado exatamente a um pacto, a um tratado, a um acordo que se faz entre Deus, em que Deus faz com o homem, diante de todas as situações que estavam sendo conversadas ali, diante de toda a situação que estava sendo colocado diante de Noé, no caso aqui do texto, entre Deus e Noé nesse diálogo. Deus faz esse tratado, Deus faz esse acordo, essa aliança com Noé, esse berit, que proporciona exatamente a gente poder viver como a gente vive hoje no mundo, como o próprio Deus prometeu que não iria destruir mais a humanidade. Mas para a gente entender melhor isso, eu queria que você voltasse lá para o capítulo 6 de Gênesis, onde a gente vai pensar melhor sobre essa ideia dessa aliança que não é quebrada por Deus, que Ele, na verdade, faz com Noé e nos garante que não mais destruiria a terra com o dilúvio como fez anteriormente. Isso porque Ele havia firmado uma aliança, mas por que chegou a esse ponto? Para a gente entender melhor, todo mundo sabe que antes dessa narrativa houve o dilúvio, em que Deus destruiu toda a terra com água, né? Encheu a terra de água, transbordou-se as águas, e o texto diz que as portas do céu se abriram e encheu-se de água toda a terra. E a gente percebe que essa foi uma ação que Deus fez para combater a maldade que estava no coração do homem. Se a gente vai lá no capítulo 6, nós lemos que o próprio Deus dizendo que a maldade... como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele dia haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E aí, o próprio texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu Deus de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, nesse texto aqui o próprio Deus diz que se arrependeu de ter criado a humanidade. E o autor narra anteriormente de que a terra se encheu, o homem se encheu de maldade e multiplicou-se a maldade no coração do homem devido ao pecado que aumentava cada vez mais em seu coração. E é interessante a gente entender tudo isso, porque que Deus mandou o dilúvio e depois por que Deus fez essa aliança, para a gente entender que diante de todos esses fatos, diante da maldade que se enche, que se aumenta na humanidade, a perversidade que aumenta ainda mais entre os homens, diante do ato de Deus ter destruído toda a terra e ter escolhido apenas uma família, que foi a família de Noé, para repovoar a terra. Isso a gente consegue perceber em toda essa narrativa, toda essa história. A misericórdia de Deus que é derramada sobre a vida do povo, sobre a vida da humanidade. E mais uma vez aqui nós tratamos desse ato, dessa particularidade, dessa característica de Deus, que é sublime, que é inigualável, que a gente não consegue mensurar a importância disso na nossa vida. Porque imagine, irmãos, se não for a misericórdia de Deus, a gente já sabe, e a própria teologia diz isso, de que Deus, ele subsiste, ele pré-existe. Deus, ele não precisa de nada para existir, ele é completo em si mesmo. E tudo isso nos faz entender que Deus não precisa do homem para viver. Mas a misericórdia de Deus, o amor dele é tão grande para com as nossas vidas, que mesmo diante do arrependimento do próprio Deus em ter criado o homem, ele demonstra essa misericórdia quando ele resolve dar uma nova chance à humanidade. Primeiro ele fez isso, como eu falei anteriormente, com Adão. Adão pecou e Deus se entristeceu por o homem ter escolhido desobedecer, ter escolhido fazer a sua própria vontade e não ter dado ouvidos à orientação de Deus para a sua vida. E quando isso acontece, Deus se entristece, mas na mesma hora ele reafirma a aliança
E isso a gente tem lá no proto-evangelho, de Gênesis 3, capítulo 15, quando o próprio Deus diz que, diante de tudo, a descendência da mulher venceria a serpente, esmagaria a cabeça da serpente, e isso demonstra já o poder de Deus que seria manifestado através da vida de Jesus, que venceria o mal na cruz do Calvário. E aí, mais um pouquinho à frente, a gente percebe novamente o autor do Gênesis narrando de que a maldade no coração do homem cresce, aumenta, e Deus decide pôr um fim ali na humanidade. Mas Deus é tão misericordioso para com as nossas vidas, Deus é tão misericordioso para com a sua criação, a criação em que Ele mesmo criou com as suas próprias mãos, criou para louvá-lo, criou para Ele mesmo amar e criou para que a gente amasse a Ele. Deus demonstra essa graça, essa misericórdia sobre a vida do homem, sobre a vida da criação, quando Ele decide, através da vida de Noé, formar, a partir da família dele, novamente a humanidade, e isso tendo o objetivo de talvez não, tendo o objetivo de restaurar, na verdade, o coração do homem que havia sido perdido, o coração do homem que havia se desviado da vontade de Deus para a sua vida, que estava tomado de pecado, de perversidade, de maldade. E Deus, mais uma vez ali, tentou restaurar a humanidade para que eles voltassem a viver como antes, viver para a glória de Deus. Mas nós sabemos que, como o próprio livro a Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve, diz que todos nós pecamos. E diz que como por um só homem, e esse é Adão, o pecado entrou no mundo, todos nós nos tornamos pecadores. Então, irmãos, a geração também da época de Noé já estava tomada de pecado. E Deus, não é que Deus não sabia, não é que Deus não tinha consciência disso, mas simplesmente Deus queria manifestar a misericórdia dele para com a humanidade, fazendo esse ato misericordioso de, mais uma vez, dar uma chance à humanidade, dar uma chance ao homem de se aproximar dele. E sabe, irmãos, quando a gente lembra sobre isso, a gente começa a perceber o quanto nós somos perversos em nosso coração, o quanto a gente é inclinado para o mal, e isso nos faz muitas vezes não perceber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus olhou para Noé e achou graça nele. É o que diz o texto do capítulo 8, capítulo 9. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, a gente percebe no texto que diante de toda a sociedade, todos os homens que viviam naquela época, Noé era o único que era íntegro, que andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus, ou seja, Deus derramou a graça dele sobre a vida de Noé. Deus derramou misericórdia dele sobre a vida de Noé. E por conta disso a humanidade se refez, a humanidade foi novamente reproduzida através da vida de Noé. E isso com a tentativa de que o homem se voltasse para Deus, para o propósito inicial pelo qual foi criado. E tudo isso é demonstração da misericórdia de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade, como demonstrou para a vida da família de Noé. E sabe, irmãos, a misericórdia de Deus é exatamente o que permite o estabelecimento dessa aliança para com as nossas vidas. Versículo 17 do capítulo 6. O próprio Deus dizendo: porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo do céu, tudo que há na terra perecerá. E aí Deus, demonstrando a sua misericórdia, a sua graça na vida de Noé, capítulo 18 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Deus demonstra a misericórdia dele através da vida de Noé, quando decide deixar ele de fora do plano de destruição da humanidade. Deus olha para Noé e diz assim: a partir desse eu vou começar novamente a humanidade. E quem sabe agora eles não se voltam o coração para mim, eles não se voltam a não querer mais viver a vida deles como uma vida de pecado. E como eu falei algumas semanas atrás, quem sabe agora eles não começam a caminhar, pegar a curva de retorno. É como se Deus estivesse criando ali a curva de retorno para o homem voltar ao caminho exato, o caminho certo, o caminho que o aproximaria de Deus novamente. E sabe, irmãos, diante de tudo isso que Deus faz, diante da misericórdia dele para com as nossas vidas, aquilo que nós precisamos fazer
nada mais do que sermos fiéis a essa aliança de Deus para com as nossas vidas. E a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus é exatamente o que nos faz participantes dessa aliança que Deus tem feito conosco, Deus tem reafirmado para com as nossas vidas. Foi por isso que Noé se achou gracioso diante de Deus, em que Deus derramou graça na vida de Noé e viu nele ali alguém que poderia contar com ele para recomeçar a humanidade. Noé era um homem que andava com Deus, que caminhava com Deus. E ser fiel ao Senhor é exatamente isso. É se manter íntegro de coração, é caminhar com o Senhor, é ser fiel à sua vontade, é ter comunhão com Ele, é se colocar diante de Deus o tempo todo querendo se aproximar dEle. E sabe, irmãos, diante de toda essa situação, a nossa missão diante da misericórdia de Deus que é derramada sobre as nossas vidas é exatamente essa, é nos colocarmos diante do Senhor para que a gente se aproxime cada vez mais dEle, para que a gente se coloque com ação de fidelidade por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabe, irmãos, a nossa vida diante do Senhor é o que nos fará participantes dessa aliança de misericórdia que Deus tem firmado conosco. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós experimentamos a graça, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Na quarta-feira, última quarta-feira, nós pensamos sobre a misericórdia de Deus e eu disse aqui, de forma muito sucinta, de que a misericórdia de Deus, de fato, é a causa de não sermos consumidos e nós devemos ser fiéis a essa misericórdia. E agora aqui, trazendo de forma mais prática, mais clara, mais objetiva, ser fiel à misericórdia de Deus é exatamente nos colocarmos diante do Senhor, dizendo sim para a sua vontade as nossas vidas, é a gente fazer como Noé fez, e a gente ser achado como íntegro diante de Deus, e Deus ter a liberdade de nos usar, de sermos instrumentos do Senhor para transformar vidas, para transformar a sociedade, para transformar o mundo onde nós estamos inseridos. Sabe, irmãos, precisamos ser instrumento nas mãos de Deus, como Noé foi, um instrumento que refletia a misericórdia de Deus para a vida dos homens. Essa também é a nossa missão nos nossos dias hoje. É a gente não somente ser participante da misericórdia de Deus nas nossas vidas, mas a gente ser instrumento de Deus que derrama, que demonstra, na verdade, misericórdia para com outras pessoas. Esse é o nosso propósito hoje, que Deus quer nos usar. Esse é o propósito pelo qual Deus tem nos chamado para servi-lo. Não simplesmente para que a gente experimente a misericórdia de Deus nas nossas vidas, mas que também para que a gente seja participante, para que a gente espalhe, para que a gente leve essa misericórdia de Deus para outras pessoas também. E a gente só vai conseguir isso, irmãos, se a gente for fiel à misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Se formos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e ser grato ao Senhor, ser fiel à sua misericórdia, à misericórdia que Ele tem derramado nas nossas vidas, é exatamente a gente se colocar na posição de que somos, de pessoas dependentes de Deus que somos. É nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo que não conseguiremos viver um minuto sequer se não estivermos na sua presença. Irmãos, é para isso que nós fomos chamados, para estar na presença do Senhor. Mesmo diante das falhas que nós cometemos durante o dia, mesmo diante dos pecados que nós cometemos, que a gente precisa lutar todos os dias contra ele. O Senhor Deus está sempre derramando graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E importa que a gente tenha em nosso coração a disposição para buscar do Senhor a pureza que tanto nós precisamos ter no nosso interior, na nossa alma, na nossa vida. Precisamos nos aproximar do Senhor com um coração grato por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é. E lembrar sempre de que tudo isso que nós experimentamos hoje, tudo isso que nós somos e o que nós vivemos, não seria possível se não fosse a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Então, irmãos, lembre sempre dessa história do dilúvio, com o olhar de que Deus derramou a graça dele para com os homens. Comece a ler o texto desde os capítulos anteriores e perceba que Deus estava triste com o homem que havia se desviado dele. Mas aí Deus destruiu a humanidade, não foi simplesmente para dizer eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esses miseráveis, esses homens que vivem errando. Esse não foi exatamente o propósito de Deus. O propósito de Deus foi que houvesse restauração na humanidade. E é nisso que consiste a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Deus está o tempo todo derramando misericórdia para que a gente tenha a nossa vida restaurada,
para que a gente tenha a nossa vida transformada por Ele. E a nossa atitude diante de tudo isso é simplesmente nos colocar diante do Senhor com o coração quebrantado, pedindo perdão a Ele pelos nossos erros, e a gente ser instrumento de misericórdia também nas mãos de Deus, para que Deus nos use para abençoar outras vidas, assim como usou a vida de Noé. Então esse é o desafio para nós nessa manhã, irmãos, que a gente possa em todo tempo buscar viver sobre a misericórdia de Deus e também que sejamos instrumentos de misericórdia de Deus para abençoar outras vidas. Esse é o desafio para você nesse momento. Se coloque à disposição de Deus, seja grato, haja com misericórdia e receba a misericórdia de Deus para com a sua vida, porque Deus está em todo o tempo derramando misericórdia e graça com a sua vida. Deus está o tempo todo se preocupando com você enquanto ser humano que é criatura dele, e é por isso que ele te ama tanto, ao ponto de não querer ver você morto, ao ponto de não querer ter destruído toda a humanidade lá desde o princípio. Deus permitiu com que a humanidade recomeçasse, exatamente para que a gente voltasse ao caminho. E é isso que devemos fazer hoje, voltar ao caminho, estar cada vez mais perto do Senhor, e viver a aliança que Deus fez conosco, e fazer de tudo para que essa aliança não seja quebrada. Viva a aliança de Deus na sua vida, viva a misericórdia do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe.